Estamos de volta no quarto e último bloco do Conexão Popular, hoje falando de direito e sistema penal, sistema judiciário, recebendo o defensor público Wagner Giron. Doutor Wagner, prisão de Lula, STF, habeas corpus, isso fez uma movimentação bastante grande em torno desse tema no país hoje. E causou certa instabilidade, possibilidade de mudança, principalmente a questão da prisão de segunda instância e até mesmo o posicionamento político dos ministros do STF. O senhor acredita que tem mudanças que estão por vir por aí? Como que o senhor vê essa questão, né, o sistema judiciário daqui para frente? Né? Só um gancho, é exatamente isso, a judicialização da política e a politização do judiciário. Qual é a perspectiva que o senhor tem disso tudo aí para frente? Elas não são boas, não. Com todas as possíveis críticas, e eu tenho várias, como cidadão, como servidor, ao governo Lula, ao governo do PT, ao governo da Dilma, porque eu acho que eles não fizeram o enfrentamento numa popularidade muito grande que ele teve aqui, das reformas de base políticas necessárias no país, que algumas delas nós refletimos sobre elas aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que, pro bem ou pro mal, o Lula, desde 89, principalmente, há 30 anos, ele foi um contrapeso que equilibrou a frágil democracia brasileira. Ele foi fundamental, tanto quanto ele ganhou, quanto ele foi derrotado. E foi várias vezes derrotado, mas como um alicerce que equilibrava as forças do conservadorismo e as forças mais de esquerda, progressistas da sociedade. Ele foi o fiel da balança. E, como eu já anunciei aí, essa seletividade de setores, ao meu ver, partidarizados de parte do sistema de justiça, ministérios públicos, judiciário, principalmente a mídia empresarial, no afã de interditar o Lula politicamente este ano, pode criar brecha, sim, a vir coisas desagradáveis no aspecto político em termos de eleições. Por exemplo, a Lava Jato, confessadamente, ela se inspirou na grande operação de combate à corrupção dos anos 80 e 90, as Mãos Limpas na Itália, né? Só que as Mãos Limpas decretou mais de 3.800 mandados de prisão, ela abrangeu o espectro de todos os partidos políticos da Itália, desde o centro-direito da democracia cristã, à esquerda, à direita, né? O Pipino de Capri, o presidente da época lá, foi interditado também politicamente, mas abrangeu toda a esfera e destruiu praticamente o sistema político e jogou a Itália numa crise institucional e política que até hoje ela não se recuperou. Mas deu aso a vir um político amplamente fascista naquele lema de que eu não sou político, eu sou gestor, eu sou empresário, que foi o Silvio Berlusconi, que deu no que deu, né? Um governo de ultradireita, um adorador de Mussolini. Então, esse tipo de demonização do espectro político, principalmente no Brasil, que é seletivo, porque, ao contrário das Mãos Limpas, só está indo atrás de um segmento da política, é muito perigoso. E volto a repetir, eu acho que o Poder Judiciário não tem que ser político, ele tem que ser jurídico. E, a meu ver, ele tem que fazer a interpretação mais racional possível do princípio da presunção de inocência. Não para o Lula, não para ninguém, mas para ser uma regra básica para todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. No sentido de que quem tem que provar a culpa que assestou contra alguém é o órgão acusatório do Estado, e não o acusado. Enquanto houver possibilidade, principalmente se tratando de uma pessoa primária, de bons antecedentes, com distrito, com residência conhecida, ex-presidente, ele podia até, para evitar tanto transtorno, cumprir pena domiciliar. Como 98% dos empresários corruptos e doleiros da Lava Jato estão cumprindo nesse momento. Estão todas em suas mansões. Por que ele não? Pô, vamos pacificar. Né? Não custa, é questão de bom senso. Se o judiciário largar o espectro político e cumprir as garantias básicas da Constituição, na minha opinião, como a presunção de inocência, que é tão clara, né? O Lula não podia estar preso, como ninguém deveria estar preso até o trânsito final
de seu processo. Então, inclusive, tem muita gente que fala que dos outros partidos, eles não estão presos por causa do foro privilegiado que não caiu sob a jurisdição de determinado juiz, determinada turma do TRF, que é a Sérgio Moro, que é a mais rápida, e por isso eles não estão presos. Não, o Geraldo Alckmin não tem foro privilegiado. Então, aí é isso que eu... Mas o senhor é a favor do foro privilegiado? Não, eu acho assim, algumas coisas no Brasil só existem no Brasil. Essa questão de introdução de elementos judiciais por uma porta dos fundos chamado quinto constitucional é uma coisa monstruosa, teratológica, que só existe no Brasil. Você quer ser juiz? Você quer ser juíza? Se prepare, tente se formar humanamente, culturalmente, dispute em uma vaga como qualquer outro habilitado dentro da sociedade, passe num concurso, né, faça seu período probatório e seja investido na carreira. E tente ser o mais humano possível. Mas você ser juiz pela porta chamada quinto constitucional, nomeado à mercê de influências políticas, ou porque você é ministro do STF e você vai nomear seu filho lá, através de influência que você tem na OAB, em grandes escritórios da advocacia e tudo mais. Isso é uma teratologia, no meu modo de entender. Deu para entender? E essa questão de foro privilegiado também podia acabar com isso. Eu, pessoalmente, sou a favor. Eu sou a favor que seja todo mundo igual. Todo mundo na mesma fila. Eu sou a favor. Eu, pessoalmente, sou a favor. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo se o Lula tivesse foro privilegiado, tudo indica que o processo dele seria muito rápido, seja no STJ ou no Supremo. Tudo indica isso. Entendeu? Não é um foro privilegiado que ele tenha ou não tenha. Há um projeto aí de... Por exemplo, teve um outro candidato potencial à presidência, Aécio Neves, do PSDB, que passou por uma situação muito semelhante. Só que a questão dele foi pautada com uma rapidez enorme pela presidenta do STF, né? Quando ele estava em jogo se ele devia ser ou não afastado do cargo de senador da República e ser processado criminalmente em função das famosas gravações daqueles outros capitalistas que têm o pé atolado na corrupção, os irmãos Wesley, da JBS, que anunciou ao vivo e a cores por televisão que o próprio Aécio Neves estava pondo em jogo a vida de um primo dele, que era... Esse a gente pode matar porque eu não quero delação, não sei o quê. Falei, uma coisa absurda, uma coisa que envolvia milhões de reais, né, com rastro, com materialidade, né, acusações muito graves, né? E o Poder Judiciário, numa situação muito mais grave do que as acusações contra o Lula, no meu modo de ver, né, foi muito mais rápido, muito mais célere. E jogou pro Senado discutir se ele podia ou não ser afastado e não decidiu aquilo e tudo mais. Quer dizer, existe, ainda que o Lula tivesse à mercê do STF, eu acho que a interdição acelerada da possibilidade dele ser candidato ia ser rápida também. Porque a questão não é questão de instância judicial aí, não. Aí, na minha opinião, está muito claro que é a seletividade da justiça. Eu queria falar um pouco sobre o sistema prisional. Na verdade, o sistema penal brasileiro. A gente sabe que tem muitos casos, aí, por exemplo, casos que ficaram famosos, como o caso da Suzane von Richthofen, da Carolina Jatobá, que foram condenados a mais de 30 anos de prisão e estão cumprindo, acho que o 18º ano de prisão e já conseguiram a liberdade provisória, condicional. O sistema é falho? Precisa passar por uma reforma realmente? Ou é assim mesmo, vai cumprir só uma parte da pena na prisão e depois o restante fora? Deixar bem claro isso daqui, a gente está falando em direitos humanos, em direitos fundamentais. Não é nada de direito de bandido, não é nada de direito de mocinho, é direito para todos. Para a mulher, para o homem, para o trabalhador, para a criança, para o civil, para o militar, todo mundo tem direito de ser processado dentro dos limites da lei, ter direito de defesa e ter suas garantias, né? Algumas garantias básicas de liberdade e de reingresso à sociedade garantidas se cumprir determinados requisitos ao longo, no exemplo dado, de uma execução penal, de uma pena de privação de liberdade, como é seu exemplo, tá bom?
Então, as pessoas têm direito de se redimir. Por mais gritante que, a princípio, o crime seja, isso não é para a Suzana von Richthofen ou para esse casal Nardoni, é para qualquer um. Para mim, para ele, para você, para qualquer pessoa cidadã anônima do povo, né? Se essas pessoas, elas cumpriram uma pena, elas estão cumprindo uma pena, se durante o cumprimento dessa pena, submetida a um sistema carcerário dos mais abjetos do mundo, das piores comodidades, dos piores ambientes do mundo, ela à mercê de fiscais direto do Estado, de carcereiros, de carcereiras, de servidores, agentes penitenciários, diretor de presídio, psicólogo, tudo contratado no Estado dentro daquela estrutura. Eles tiveram excelente comportamento durante um número X de ano. Eles foram disciplinados, eles não cometeram nenhum atentado contra esses servidores, nem contra a sociedade ali dentro. Eles cumpriram todas as exigências. Eles têm o direito à progressão do regime. Se ele sair do fechado e para o semiaberto, que possibilita, é o sonho de todo conservador, tem que pôr esses bandidos para trabalhar. Eles vão trabalhar durante o dia. Eles vão continuar cumprindo pena. Durante o dia eles trabalham e à noite eles se recolhem. Mas é um direito que eles têm de voltar gradativamente ao convívio social, seja através do estudo, do trabalho. Todo conservador fala isso, não é isso? Esses presos têm que trabalhar. É uma fase da pena, eles ficaram encarcerados. Agora eles vão trabalhar. Tentar se inserir nesse mercado de trabalho, vão ter que justificar isso. Isso ainda é pena, porque se eles cometerem algum deslize, automaticamente eles voltam para o regime fechado. Não é que eles vão voltar para as piscinas, pular em tobogã, passear na Disneylândia. Não, é restrito. Até para sair da cidade tem que ter autorização e justificar. Continua a pena. Mas essas mulheres, esses homens têm um direito fundamental, não porque eles têm, porque todos nós temos. Isso é uma conquista civilizatória, que por mais grave que seja o erro, você tem o direito, cumprindo esses requisitos que eu já ilustrei, de se redimir socialmente daquele erro, porque é muito mais producente à sociedade que você tenha consciência da tua culpa, mas que você retorne para a sociedade com outros olhos, entendeu? E isso é pena, não é liberdade total, é pena, continua o regime de pena e de restrições. Esse direito, ele é garantido a toda a população carcerária ou isso acaba sendo maior aos exatamente, casos com formalmente a toda a situação carcerária, né? Da Suzana aí ela é até defendida pela defensoria, que ela não tem, ela é hipossuficiente, ela foi deserdada pela própria natureza hedionda, horrível do crime que ela foi acusada, né? Mas a grande parte, ela é porque ela está na circunscrição da Defensoria de Taubaté, onde tem defensoria, né? A gente atua no sistema penitenciário da região aqui, do Vale, né? Mas a maior parte dos presos não tem sequer esse acompanhamento de um defensor público, de uma defensora, e ficam realmente, às vezes, esquecidos. Esses a grande casos maioria que estão na ficam. mídia, eles acabam correndo Ela está aqui, mas rápido, todos os presos da região que nem estão na mídia são acompanhados por nós. por Mas causa da grande defensoria. parte do sistema penitenciário não tem direito a um defensor, não tem acesso a defensoras e ficam esquecidos, principalmente no norte, no nordeste, no centro-oeste do Brasil, onde acontece, via de regra, essas desumanidades, essas hecatombes civilizatórias que a gente vê todo início de ano. Isso é uma brecha para o crime organizado chegar com um Com certeza, advogado? total ausência do Estado, a sociedade, de civilização, o crime organizado e outras expressões do crime internacional organizado, elas tomam conta. Como, por exemplo, o tráfico de mulheres, de homens, de órgãos, de drogas e de armas. Elas entram e tomam conta. Doutor, não teria nada mais moderno para se aplicar uma lei do que trancafiar uma pessoa? Ela paga a pena, ninguém sabe para quê, ela fica presa, paga a pena para quem? Para o Estado, para a sociedade? Mas será que não teriam métodos mais modernos do criminoso? Ele vai ter que se acertar com a sociedade e pagar de outra forma? Na minha visão e da Defensoria como um todo, sim. Sim, é outra pergunta muito relevante, né? E muito atual na nossa realidade. É óbvio que sempre a sociedade humana vai produzir violência. Nós somos vítimas de violência estrutural todos os dias, até
Ontem eu cheguei em casa, 8 horas da noite, um telefonema, fui atender, era um banco qualquer me convidando para 8 horas da noite, eu não quero contrato com banco, ou é uma telefonia, isso são tipos de violência estruturais e tal. Nessas sociedades, às vezes, o crime, a violência, é muito difícil de impedir. Existem graus, né, de relevância, graus de gravidade no resultado de um crime. Mas a ampla maioria dos crimes da população carcerária são sem violência concreta à pessoa, são sem violência à sociedade, são sem violência ao patrimônio. A ampla maioria é vinculada à miséria que é explorada por essas facções criminosas envolvidas no tráfico de armas, de entorpecente e tudo mais, que é um fator criminógeno que amplia a hiperencarceramento no Brasil, que, volto a repetir, é a quarta, indo para a terceira maior população carcerária do mundo. A maior parte da criminalidade aqui podia ser tratada de outra forma, mais racional e mais vantajosa para a sociedade, como obrigatoriamente educar, profissionalizar aquela pessoa, obrigar ela a se inserir em atividades lícitas, comunitárias, restrições de direitos, ou obrigar ela a dar uma devolução à comunidade através de ONGs, instituições, né, benéficas à sociedade, enfim. Existem formas alternativas que não seja trancafiar um primário junto com condenados já escolados na vida do crime, embrutalizá-los, né? E ele sair de lá muito pior do que entrou. Existem sim alternativas. Para a ampla gama de delitos cometidos no país, existe. Existe também uma questão da gente tentar evoluir como sociedade para fazer com que essas alternativas sejam a regra, né? Mas respondendo à pergunta, existe. O senhor acha que tem algum caminho, está caminhando para isso ou não? É difícil. A gente vê que o hiperencarceramento está muito forte em função, inclusive, acho que de exigência de influência da mídia, que exige uma vingança talmódica, sabe, religiosa, taleônica, né, de olho por olho, dente por dente, independente da desproporção. Tem que encarcerar, que só punitividade... Porque de uma forma pragmática, por exemplo, a pessoa que tem um ente da família que foi assassinado, hoje, prendeu. Ele não sei qual que é graças a Deus a gente não tem esse sentimento. Mas, no final das contas, o cidadão ainda vai ter que pagar para um sistema que é falho, que não vai ter que pagar o tributo para ele ficar preso. Não tem uma lógica. E muitas vezes ele não vai ser ressocializado. Não vai ficar ali esquecido, exigir esse encarceramento para quê? Até socialmente é menos custoso essas penas alternativas que você pode acompanhar através de... Obrigar, por exemplo, vamos ter uma câmara dessa, com uma estrutura dessa aqui. Podia abrir uma cota para receber menores em conflito com a lei, adolescentes ou pessoas que tiveram processos criminais para, em vez de prendê-las, trabalhar aqui dentro gratuitamente em prol da sociedade. Poderia. Por que as repartições públicas não se abrem para isso? As prefeituras. Estou falando isso, até a defensoria. Poderia ter projetos assim, de incentivos fiscais para que empresas recebessem essas pessoas. Seria uma alternativa muito mais civilizada do que embrutecer as pessoas nesse esquema que é custoso e muito caro para a sociedade. Dr. Wagner, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer a presença do senhor aqui na TV Câmara Conexão Popular. E abro o tempo para o senhor fazer suas considerações finais sobre o tema, sobre a nossa discussão. Os temas aqui foram bem transversais, né, bem abrangentes, relevantes. Eu parabenizo a todos aí pela qualidade das perguntas e gostaria de observar aqui a relevância da gente investir e repensar os espaços para a televisão pública, que é uma televisão realmente democrática, cidadã, e esse tipo de questionamento, de reflexão que nós fizemos aqui nesse espaço, nesse programa, que é uma TV pública, só é possível aqui, no espaço público, porque a grande mídia empresarial negligencia e omite um debate dessa relevância. Eu parabenizo a TV Câmara por essas reflexões e por essa oportunidade. Nós que agradecemos e mais uma vez obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Esse foi mais um Conexão Popular. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau.